Olá, estamos com mais um M Boutique Expert. Hoje recebendo o Rodrigo Gavioli, sócio e head de alocação da XP. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, tudo bem, Nathalie? Bom estar aqui com você. Legal, prazer te receber. E, como sempre, vamos falar sobre um livro, um pensamento. Hoje, vamos falar do livro Essencialismo, a Disciplina Busca por Menos, Greg McKeown. E a ideia principal é focar apenas no que realmente importa e eliminar o excesso. Rodrigo, você que leu o livro, o que você acha a respeito? O que ele te trouxe de insight que você pode compartilhar com a gente? Legal. Bom, como a gente estava até dizendo aqui no nosso esquenta, aqui antes da gente entrar no ar, eu acho que no momento em que eu li, principalmente, eu achava que eu ia ler um livro, e que é, de fato, sobre te ajudar a ser mais produtivo, focar no essencial. Mas a primeira coisa que me bateu, e eu acho que para várias pessoas que inclusive eu indico o livro pode bater, é numa busca do que de fato é aquilo que você dá valor. O que é um núcleo de coisas materiais, não materiais, que são essenciais para você. A hora que você começa a ver isso de fato e você direciona a sua vida, então como você gasta dinheiro, como você investe, o que você faz no seu trabalho, o que você faz na sua vida, nessa direção do que é essencial, sua vida muda. Você aí sim começa a perseguir aquilo que faz sentido para você. Então a gente pode explorar um pouco do meu mundo, o mundo dos investimentos, mas para mim aquilo bateu muito do lado pessoal e depois transbordou também para o lado profissional no que eu faço hoje, né? Porque eu preciso incitar as pessoas a primeiro descobrirem o que é essencial para elas. Aí sim, depois a gente vai falar de investimento, então, mas primeiro gastar um bom tempo nisso. Então eu acho um livro fantástico, relativamente simples de ler, mas que leva a gente para uma reflexão muito importante. Legal. E o essencial, ele estava comentando comigo, não é necessariamente o que custa menos, não é? Me dá alguns exemplos. Você estava me falando, eu estava gostando do papo aqui. É isso, eu já tenho mais de 20 anos aí de carreira, Nathalie, e eu já atendi muitas pessoas que às vezes o essencial é ter o carro do ano, ou os carros do ano, é ter relógios, e tá tudo bem. Se aquilo é o que de fato você dá valor, coloca aquilo como um pilar principal. Tem pessoas que é tempo, tem pessoas que é tempo com a família, tem pessoas que é viajar. Então, gastar um tempo para definir isso, porque a hora que você define isso, de novo, no meu mundo, o que me ajuda? Qual é o teu orçamento? Qual é o teu padrão de vida, então? O que você deveria perseguir? Porque se você, naquele exemplo que eu te dei, já disse que virou uma pessoa desapegada, mas ainda está gastando 40% do seu orçamento em bolsa e sapato, não está batendo. Sim. Né? Isso em algum momento vai causar uma angústia. Sim. Então, eu já peguei várias famílias, várias pessoas, e eu mesmo, que vivia na época num tom quase minimalista, eu percebi, não, peraí, minimalista eu não consigo ser. Eu acho que o essencialista é aquele cara que de fato persegue aquilo que traz valor. E é menos influenciado pelo emocional e pelo social. E hoje em dia é muito fácil, né, a gente ser provocado por se todo mundo tem, por que eu não vou ter? Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Se todo mundo investe nisso, por que eu não vou investir? Então, lutar pelo seu essencial, buscar ele, nem que demore um tempo, vai te ajudar em muitas coisas ao longo do tempo, seja ele o que for, seja o que esse essencial for. E, normalmente, a gente pensa em essencial, às vezes, comida. Isso é o outro termo que você falou, né? Isso é o mínimo, é o básico. É isso, é o básico. O essencial é o que consegue me trazer um conforto e me dar uma força também para lutar por mais, enfim. O que acontece quando isso diverge dentro de uma família? Isso é muito interessante, porque eu já tratei muitos desses casos. Porque numa família, quanto maior ela for, maior é a chance de você ter divergências entre filhos, pais, o que os pais valorizam, o que os filhos valorizam. E aí muitas vezes o trabalho de um assessor, de um banqueiro, de um consultor para essa família é tentar de uma forma muito dinâmica fazer com que eles tentem convergir para um básico comum. O ideal seria isso. Quando você consegue convergir para combinados comuns, muitas vezes até você consegue documentar isso. Né? Eu já peguei famílias, Nathalie, você não tem ideia, que o gastão era o pai e os filhos não queriam. A família, eu me lembro bem assim, tinha helicóptero com tapete zenha, assim, e tá tudo bem, mas já estava num limite que mesmo a família sendo muito rica não cabia no orçamento. E os filhos sabiam disso
e sabiam das consequências disso. Então a gente conseguiu estabelecer qual é o padrão de vida sustentável, qual é o essencial para você ficar por muito mais tempo. Porque quando você fica fora do essencial, ou vai te dar uma angústia, né, muito rápido, ou você em algum momento vai estar muito fora do teu essencial e aí você vai acabar perdendo o teu patrimônio, vai acabar tomando decisões equivocadas. Então, assim, a gente já pegou muitos desses casos e tem casos até quase anedóticos, assim, de você ter que conversar separadamente com o pai, com a mãe, com os filhos, aí depois você tenta reunir todo mundo junto, aí geralmente dava briga, aí separa de novo. E no limite, em alguns casos, a gente coloca separadamente uma parte do patrimônio para ser gerenciado. Então, tem uma parte que pode ser conjunta, mas aí uma parte fica para o marido, para a esposa, para os filhos eventualmente tocarem e buscarem o que de fato eles querem com aquele patrimônio. Então, não necessariamente você precisa convergir para um comum, para um senso comum, mas seria o mundo ideal, né? Porque geralmente essa família construiu isso junto, né? Praticamente um terapeuta, né? Ah, mas uma boa parte do nosso trabalho é psicológico, não tenha dúvida disso. Com certeza. O número é quase a última coisa que importa. A gente não imagina, né? Mas com certeza. E você acha que o mercado financeiro, ele cria mais confusão ou ele traz uma clareza hoje? Olha, sendo bem honesto, eu acho que a gente causa os dois. E eu vou falar a gente e mercado financeiro. Porque o mundo dos investimentos, ele se sofisticou demais. Então ele ficou muito plural, com muitos instrumentos, possibilidades, né? Então hoje você pode, aqui no Brasil, comprar um ativo lá fora, uma ação de uma empresa na China, um Bitcoin, ouro, prata, fundo multimercado. Então assim, sofisticou-se, então ficou com muito mais possibilidades. Mas a verdade é que também se percebeu que só olhar para o produto, ele é o final da conversa. O antes tem que passar por um planejamento financeiro, descobrir esse tal do essencial, fazer um orçamento familiar, ter os combinados familiares, ter os combinados de o que você quer perseguir. Aí você vai construir um portfólio que de preferência traduza os valores daquela família, né? Então não adianta nada eu ter uma família super ESG e naquele patrimônio você está investindo em empresa de arma. E eu não estou aqui demonizando, acho que tem espaço para todo mundo. Mas então você precisa ver o que você está financiando, né? E daí em diante você também pensar em quais são os produtos que você vai utilizar. Então se por um lado eu acho que o mercado financeiro se sofisticou e ele causa noises, ruídos de tanta coisa, por outro lado eu acho que ele está cada vez mais acordando para eu preciso primeiro então simplificar o meu processo entendendo o que aquela família é, o que ela precisa, quais são os valores e qual é a trajetória, a estratégia com ela ao longo do tempo, tá? Tornando o processo mais simples, né, assim. Sim. E a gente vê muitos especialistas da internet, né, que acabam complicando demais as coisas e as pessoas acreditam que, puxa, quanto mais complicado, mais retorno, ou enfim. O que você pensa a respeito disso? E eu não sou contra, até tenho muitos amigos influenciadores, Sim. mas ao mesmo tempo, eu acho que como a internet é um espaço muito aberto, né, muito democrático, eu acho que surgem teorias de pessoas, às vezes, que testaram isso por quanto tempo? E o único benefício de ir ficando velho, né? É que você já testou algumas coisas por muito tempo e você vai percebendo que várias dessas teorias às vezes funcionam só para um ou para outro caso. Algumas teorias funcionam 1, 2, 3 anos, mas dependendo do cenário não funciona. Então, o que eu defendo é que a pessoa primeiro também escolha quem ela quer seguir. Porque também um cachorro com 4 donos, assim, ele vai se perder. Vai morrer de fome. Ele vai morrer de fome. Então, não tem problema. Se achar que o influenciador tem uma tese que funciona melhor para você, siga. Se você achar que uma instituição financeira é o que te dá um conforto maior, siga. Mas o importante é que você tente perceber ao longo do tempo se isso de fato está te levando, de novo, para aquilo que você definiu como onde você quer chegar. E muitas dessas teorias, eu volto a te dizer, assim, eu acho que não tem problema, mas elas são pouco testadas e depois você não tem quem te ajude no acompanhamento disso ao longo do tempo. Então, acho que existem coisas muito mais sólidas, às vezes,
que você deveria tentar seguir. E aí eu já pego o gancho em algo que também a gente estava falando um pouco antes aqui, que no geral, para a maioria das pessoas, investir, acumular patrimônio deveria ser boring, chato. Deveria ser você desenhar uma estratégia, fazer ela por muito tempo, né, a mesma coisa, talvez aprimorando com o passar do tempo e esperar o tempo. E o tempo, geralmente, ele acaba fazendo o seu papel, pelo menos em investimentos, de convergir para aquilo que você está fazendo todo dia, perseguindo uma estratégia. Então, não deveria ser tão complexo. Tá? É o que você estava comentando, né? Às vezes, o simples é o que é mais eficaz, muitas vezes. É o arroz com feijão bem feito. Isso não só em investimentos, né? Onde você vê isso também? Na sua vida, enfim... Eu acho que a gente vai ficando mais maduro, seja pessoalmente, profissionalmente. Eu não sei se pra você sente isso. E você vai aprendendo a falar não. E não é libertador. E o não para investimentos, ele também é muito libertador. Porque se você tá muito convicto de onde você tá indo com o que você definiu, você vai ter que aprender a falar mais nãos. Nem que você precise se debruçar muito mais tempo e depois dar um não mais convicto. Mas você precisa aprender a falar mais nãos. Profissionalmente eu acho a mesma coisa. As pessoas de mais sucesso que eu sigo, e eu sou um cara que adoro tentar extrair coisas de várias personalidades, né, para construir o Rodrigo Sgavioli, não seguir exatamente uma pessoa. Cara, quase é um ponto comum entre elas, que eu evoluí quando eu passei a falar mais não do que sim. Porque o sim, ele vai te escravizando dependendo do que for. O sim para o consumo vai te escravizando, o sim nos investimentos para tudo vai te escravizando, o sim no trabalho para tudo vai te escravizando, né? Então eu mesmo, profissionalmente, tinha uma dificuldade de falar nãos. Eu era o cara que queria abraçar todos os projetos ao mesmo tempo. Mas as pessoas, me parece que ao teu redor, passam a te valorizar muito mais, ainda mais quando você tem para entregar, quando você de fato só fala o sim para aquilo onde você agrega mais valor, para onde você realmente acredita. Então, eu acho que a gente deveria exercitar o não, sempre com muita educação, né, com muita ponderação, mas exercitar um pouco esse não, até na nossa vida pessoal, né, nos relacionamentos, dá pra gente extrapolar para um monte de coisa. Mas, de novo, perseguindo aquilo que é o essencial para mim. Se eu tenho muita convicção disso, voltando pro livro, o não fica muito mais tranquilo na hora de eu botar a cabeça no travesseiro, sabe? Além do não, qual você acha que é o erro mais comum que tira as pessoas do jogo? Em investimentos, eu vou falar. Tá. O que tira as pessoas do jogo, geralmente, é a ganância excessiva. Por quê? Porque no mundo dos investimentos, se você acredita num pouco daquilo que eu falei, que é pouquinho todo dia, disciplina e ao longo do tempo, o que você não pode é morrer no meio do caminho. O que é morrer nos investimentos? É ter uma perda de um tamanho que você não consiga recuperar. Então, quando você tem um investimento arriscado, muito representativo no seu portfólio, quando você não calibrou se o teu orçamento está em dia com esse teu portfólio, então você está tomando muito mais risco do que até você precisa. Então, quando você não faz as calibragens e eventualmente está muito mais exposto a um risco que você não deveria ter, você pode ter uma perda muito relevante e essa perda pode ser ou irrecuperável, né? Ou que você demore muito tempo. E aí é um problema nos investimentos, porque aí você sai do jogo, né? E você tem que lutar nos investimentos para não sair do jogo. Eu só não aniquilaria o outro risco também, que é das pessoas que também não tomam nenhum tipo de risco. Sim. Porque você ficar também conservador demais por muitos anos, dependendo do que você quer atingir, você não vai chegar lá. E, Nathalie, eu já, de novo, tô ficando velho o suficiente para ver algumas famílias que chegam numa certa idade, não acumulou o que achava, o custo de vida tá igual ou maior, porque ficar velhinho não é gastar menos não, tá? Pelo contrário. Muitas vezes aumenta, né? Aumenta, restaurante, viagem, Sim. porque aí você tem tempo, né? E aí a pessoa tem que mudar de padrão de vida. E mudar de padrão de vida não é fácil. Trocar o carro pelo ônibus, trocar o restaurante bom pelo PF, e sem demérito ao PF que eu adoro, né, inclusive. Mas trocar de padrão de vida na velhice é um pouco mais duro. Eu proponho uma inversão. Por que não, quando você é mais jovem, andar mais de ônibus para que o seu eu da velhice
Tem um conforto Desfrute maior. num carro melhor, Sim. né? Vá num restaurante melhor. Então, eu acho que demora um pouco na vida pra gente acordar para algumas coisas, né? Então, acho que os dois riscos são grandes. O primeiro, você perde muito no meio do caminho, tomando risco demais. O segundo, você perde mais quietinho e só vai ver isso lá na frente, que é tomar risco de menos. Então, de novo, olha a gente voltando de novo pro nosso livro. Sim. É achar o essencial, achar qual é a tua estratégia para que você ache o meio do caminho, né? Sim. E é muito sobre controlar emoções também, né? Tanto aquele investimento que, nossa, vou ficar milionário amanhã, quanto preciso vender tudo agora. Basicamente, todos os convidados que eu recebi até hoje falam sobre isso, sobre o controle das emoções. Como você faz esse controle? Vamos lá. Eu sou engenheiro de primeira formação, engenheiro mecatrônico. Então, então, quando eu entrei no mercado financeiro, o que eu pensei? Engenheiro, geralmente, é aquele cara super cartesiano, né? Eixo X, eixo Y. Então, você fica achando que investir é só conta. Nathalie, se eu te disser que nos últimos anos o que eu menos estudo é matemática, é muito mais comportamento humano para mim e para os clientes. Por quê? Porque as emoções, e parece que cada vez mais, elas dominam as nossas decisões, né? Então, eu comecei a perceber que como humanos, e esse é um campo das finanças que vem cada vez crescendo mais, que chama finanças comportamentais, se a gente não treina, a gente cai em vieses que o ser humano tem. Vou dar um exemplo. É ancestral nosso, assim. O ser humano, ele é treinado, o nosso cérebro, para o seguinte: eu, humano, vou sair para caçar. No que eu vou caçar alimento, fruto, eu posso encontrar um leão que efetivamente vai tentar me atacar. E o que eu faço? Na savana, eu corro. No mundo dos investimentos foi o que você falou. O que eu faço no pânico? Eu vendo tudo. Não. Ele vai te pegar. Então, não adianta correr. Então, mas não é nem isso. Eu acho que a gente não pode replicar esse comportamento cerebral ancestral nosso de o leão vai me pegar, corra, com vende tudo. Muitas vezes a guerra que foi deflagrada lá no Oriente Médio, ou uma pandemia, não necessariamente você precisa fazer alguma coisa. E mesmo se precisar, para, respira, pensa, onde isso me impacta, qual o tamanho do que eu tenho que fazer, é nesse momento que eu tenho que fazer, eu tenho que esperar um pouco mais. Então, tem um livro muito, aí já estamos migrando para outro livro, mas que eu também recomendo, que é o do Daniel Kahneman, chama Rápido e Devagar. Tive um episódio falando sobre isso. Ah, sério? Que ótimo. Bom, é um livro que eu escolheria também. Em que ele fala muito sobre o sistema 1 e sistema 2. Nessa hora, o sistema 1 dominaria. O sistema 1 ele é mais intuitivo, é mais rápido, a gente usa ele para muitas coisas, mas eu recomendo que as pessoas tentem ativar o sistema 2, mais racional, né, que tenta falar, peraí, deixa eu ver outras vezes que isso aconteceu, será que essas coisas depois não voltam? Será que realmente o impacto é esse? Muita calma. Então eu acho que as emoções, os vieses humanos são muito importantes da gente, identificá-los, são vários. O nosso time lá até na XP, a gente publica muita coisa sobre isso, e não só sobre mercados, porque eu preciso treinar o nosso time de assessores para saberem eles lidarem com essas emoções, para treinar os clientes a também lidar com essas emoções. Porque tudo que eu não quero é pânico e euforia. Pânico e euforia é tudo que a gente não quer. Pânico nessa hora que você comentou, vende tudo, e a euforia é tudo só sobe, vou comprar tudo disso porque vou ficar milionário amanhã. Não vai. Não vai. Ou pelo menos, se você tentar fazer isso, você vai estar tomando um risco muito maior do que você deveria e talvez você corra o risco de perder tudo. Então, controle das emoções, pelo menos no que eu faço. E aí eu passei, Nathalie, a meditar, a descobrir meditação, yoga, coisas que acho que as pessoas nem imaginam, né? Mercado financeiro, mas que são formas de eu treinar o meu cérebro para que eu resista mais tempo de forma sustentável como profissional e como investidor ao longo do tempo. Porque senão as emoções me tomam e aí eu vou tomar más decisões, muito provavelmente em cima disso. Muito sobre controlar os seus pensamentos, medos, enfim. A gente fala também sobre exercício físico, você estava falando um pouco, né? Sim. Existe, você vê hoje em dia os jovens, né? Que eles não estão mais tão interessados em bebida, enfim, essas coisas. Você acredita que o jovem também está mais treinado para esse
lado do essencialismo, pra esse lado do empreendedorismo, investir? Então, a despeito de muitas pessoas questionarem as novas gerações, né, algumas coisas, eu acho que várias coisas eles estão fazendo muito melhor que a gente. Eles estão mais preocupados com a saúde, eles estão dando mais valores a coisas como, cara, o que vai ser do meio ambiente, do planeta, daqui em diante. Se de fato faz sentido, né, um mundo que se acostumou com guerras e tudo mais. Eu acho que tem várias questões que eles, assim, eles colocam mais para fora e talvez exercitem um pouco mais. Então o que eu vejo nos jovens de fato é talvez uma maior conexão um pouco mais cedo com o que dá valor, o que é valor para eles. Mas eu também vejo ao mesmo tempo que por serem já de forma nativa uma geração muito dopaminérgica, a gente aqui, talvez, eu vou te colocar na minha idade quase, Sim, acho que não é tanto. Mesmo. A gente ainda nasceu no analógico e foi migrando para o digital. Então acho que a gente ainda consegue ser um pouco menos. Então acho que essa geração, se por um lado ela talvez tenha menos problemas para identificar quais são as pedras fundamentais que elas querem perseguir, por outro lado, eu acho que eles são mais dopaminérgicos. Então eles são muito mais suscetíveis a quererem o prazer rápido. Seja que esse prazer for. Então acho que domar isso ao longo do tempo vai ser desafiador e é desafiador para essas gerações. Então, como é que eu vejo isso nos investimentos? O cara pula a conversa sobre reserva de emergência, diversificação e quer direto para criptomoeda, alocar todo o patrimônio dele nisso. Calma, talvez criptomoeda tenha um espaço no seu portfólio, mas não é o todo, e muita calma. Talvez você não precise ficar rico amanhã. Talvez você possa trabalhar, ganhar mais, né, do que você gasta, ir acumulando ao longo do tempo e perseguir isso de uma forma um pouco mais devagar, como se faziam, né, antigamente. Então, eu vejo sempre, como toda geração, né, pontos muito fortes e também fragilidades dessa geração. Mas sou entusiasta. Eu acho que essas crianças nascem com alguns chips aqui já que a gente teve que camelar muito para conseguir chegar lá. E você falando, né, sobre o controle das emoções, eu diria até que se tiver tudo muito bem, a gente tem que pensar, né? Puxa, tá subindo, ou alguma promessa de muito ganho. Recentemente a gente viu, né, um banco que prometeu tanta coisa, as pessoas colocaram. Então, as pessoas realmente não tendo esse controle ou achando, puxa, eu não quero passar por um momento ruim ou um momento de instabilidade. Passe por esse momento. Passe porque às vezes é pro seu crescimento. É isso, e pra gente é um processo. Porque, de novo, a gente vai voltar para aquele ponto dos nãos, né? Eu acho que muitas vezes, esse é um ponto de observação do mercado financeiro, né? E óbvio que, às vezes mais, às vezes menos, a gente precisa estar atento. Porque oportunidades, ou aparentemente oportunidades, elas vão aparecer, né? Seja no mercado ou até coisas que não são no mercado. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro desse teu núcleo duro de coisas essenciais, volta para ele para ver se você não tem que falar não para aquilo que parece uma oportunidade. Porque não tem almoço de graça, Nathalie. Não tem. Se uma coisa te promete um retorno muito alto, especialmente com baixo risco, não tem. Assim, e tem várias formas de eu comprovar isso. Eu não vou entrar no assunto chato, muito técnico, mas acho que as pessoas deveriam gastar um tempo se questionando se vale a pena, se efetivamente vale você ter um pedaço de alguma coisa que está te prometendo um retorno muito elevado, aparentemente sem risco. E tudo bem, pode ser que seja uma oportunidade, mas se for, faz num tamanho que, se te machucar, te machuque menos. Isso. Porque às vezes não é só sim e não. Se for sim, qual o tamanho disso, né? Quanto eu tenho que ter disso para isso, num eventual problema, isso não me impacte tanto. Então, acho que isso cai também nessa discussão dessa dopamina excessiva, que as pessoas querem tomar decisão logo, e querem fazer, e querem contar para as pessoas que fizeram, né? Cara, calma, assim, as pessoas, de novo, as mais ricas que eu conheço, muitas vezes são as mais discretas, com decisões muito calmas, pautadas por raciocínio lógico e dificilmente por emoção. Porque, vamos lá,
Se você faz um investimento ruim, Nathalie, você vai contar no jantar lá com seus amigos? Você não vai, você vai contar a parte boa, né? Sim, com certeza. Então você fica sabendo da parte boa. Só da parte boa, né? As decisões ruins, dificilmente a gente torna pública no Instagram. Sim, com certeza. Né? Na vida pessoal mesmo, né? Então, acho que muito cuidado, porque se a gente for só influenciado pelo emocional e pelo social, pode ser que a gente vá cair no conto da sereia, né? De investimentos ou de decisões que pareciam incríveis, que quando você olha, talvez ela não seja tão incrível assim. Sim. Coisas também de inventar a roda. Eu tenho visto recentemente pessoas que explicam, por exemplo, a Bíblia. Ah, mas aqui ele quis dizer, aí vai numa tradução do grego, do não sei o quê. Mas se fosse para ser difícil, por que tá ali para todos? Então você tem que ir sempre pro básico. Não é para ser difícil, é o básico, é o simples. Uma pessoa bem simples e humilde tem que entender quanto uma pessoa super culta. Então eu vou muito nesse princípio dessa linha. O simples, ele acaba atendendo todo mundo. Faça o simples bem feito primeiro, depois você evolui para outras coisas, etc. Rodrigo, fala suas falas finais, o que você quer dizer pro público. Pode ficar à vontade. Muito bom. Eu vou até aproveitar carona no que você falou, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a simplificação, sem ser simplório, é uma das maiores sofisticações. É uma das coisas que eu tenho um baita desafio lá na companhia, para você ter uma ideia, é ser o cara que traduz de forma simples investimento. Eu uso esse mantra para mim porque eu realmente acredito nisso. Porque quando você cria um distanciamento intelectual, eu acho que geralmente você vai induzir a pessoa a tomar más decisões. Então, para mim, eu me considero exitoso no meu trabalho quando eu pego algo complexo e transformo em algo simples. Mas só para terminar, assim, primeiro eu queria te agradecer, super torcedor aqui dessa tua jornada no M-Boutique, mas também dizer que eu convido todo mundo a que pense no seu essencial. Gente, é libertador quando você direciona a tua vida, seus investimentos, tudo que você faz, sua profissão, para aquilo que é o teu essencial, sem julgamento de valor. Se para mim o essencial é algo de material, se é tempo, se é viagem, se é comida, se é... Sem julgar, mas gaste um tempo, descubra o que é essencial, faça isso por muito tempo, que eu tenho certeza que você vai descomprimir muita coisa de você, vai aprender a falar não e vai perseguir a tua felicidade. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Obrigado você. Vai, Corinthians. Só que o Corinthians precisa ajudar também.